Graças e paz, amados irmãos. Mais uma vez quem vos fala aqui é missionário Denis Brasil. E queremos hoje estar falando na nossa série de mensagens de fé. Hoje queremos estar falando sobre a origens da doença. Da onde vem a doença? Alguns acreditam que Deus criou a doença. Outros acreditam que é a vontade de Deus ficar doente. Outros acreditam que Deus trabalha por meio da doença. Mas o que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a dizer? O que realmente a palavra tem a falar sobre a doença? Porque diante dos sintomas, eu fico com a palavra. E em vez de ficar com a experiência de outras pessoas em relação à doença, eu fico com a palavra, que é o que eu e você tem que fazer, ficar com a palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, que passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz que Deus, ele vela para cumprir a palavra. O que é velar? Nada mais é do que confirmar. Quando participamos de velórios, que é uma coisa horrível e triste, porque o homem não foi criado para morrer, por isso ninguém aceita a morte, e por isso é tão horrível ir a um velório. Mas quando está ali um caixão, quando está ali aquele caixão, e ele está no meio, talvez, de uma capela ou de uma sala, as pessoas estão ali velando, ou seja, as pessoas estão olhando de cima para baixo do caixão. É assim que Deus faz. Deus, ele vela, ele olha de cima para baixo na sua palavra. Quando estamos falando a palavra de Deus, Deus está, na verdade, confirmando a palavra. E uma das maneiras de Deus confirmar a palavra é por meio de sinais, que é o que Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Então a maneira de nós andarmos aqui na terra, andarmos aqui embaixo, é crendo. E a maneira de Deus velar pela sua palavra, olhando do alto, é confirmando por meio dos sinais, que é o que Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome, né? Existe ali pelo menos 5 formas, 5 sinais que acontecem, né, quando Jesus está falando em Marcos capítulo 16, versículo do 17 ao 18, que na verdade um deles é: porão as mãos nos enfermos e eles curarão. Então é importante entendermos que Deus, ele confirma a palavra dele, ele confirma do céu, mas nós como igreja temos que ativar a palavra dele aqui na terra. Nós temos que fazer com que a palavra se torne real para as pessoas aqui na terra. E é o nosso dever tão somente levar a palavra, levar as pessoas a entender a palavra. E nesse momento eu quero falar sobre a origem da doença. E a minha Bíblia está aberta em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quando Deus fala para Adão, Deus dá um decreto, e a partir daquele decreto então é que passou a se tornar, entrou a morte no mundo e consequentemente a doença, que diz assim: contudo não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrereis. Deus está dizendo que havia 2 árvores no jardim do Éden. Uma era do conhecimento do bem e do mal, outra era a árvore da vida. Por que Deus não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus queria que o homem conhecesse só o bem, porque Deus é bom. Mas no momento em que o homem passa a conhecer o bem e o mal, ele passa a ser juiz de si mesmo, ou seja, ele passa a ser árbitro. A palavra livre-arbítrio significa juiz de si mesmo. Como num jogo de futebol, se não tem um árbitro, as coisas elas podem ser levadas para outro jeito. Os jogadores não cumprem as regras, talvez até possam se machucar, possam até machucar os seus próprios colegas de trabalho de futebol. Então, na verdade, o árbitro é aquele que traz a direção. O árbitro é aquele que faz com que as regras se cumpram. Por isso, a palavra livre-arbítrio, ela entrou nesse versículo, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando o homem então ele passou a conhecer o bem e o mal. Então ele passou a provar. Antes, quando Deus criou Adão e Eva, ele só fez com que eles conhecessem só o bem. Deus criou o céu, criou a terra, Deus criou os mares, criou os animais.
E Deus criou de uma maneira que o homem estava no meio deles ali, só havia coisa boa. Mas no momento em que Deus disse, se tu comer a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai ser juiz de ti mesmo. E tu vai ter uma sentença sobre ti. Tu é que vai julgar sobre ti, não sou eu. Porque Deus não queria que o homem conhecesse o mal, porque Deus sabia que o mal já existia. Nós temos que entender que nessa época aqui, nesse momento aqui, Satanás já estava aqui. Houve uma rebelião no céu, em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, diz que houve uma rebelião no céu e Satanás, o que aconteceu? Ele foi jogado à terra. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Satanás já está aqui, a ponto que Satanás usa o corpo da serpente e fala com a mulher. A Eva não falou com a serpente, a Eva falou com Satanás. Então nós temos que entender que nesse momento Satanás já estava aqui na terra. E Deus sabia que Satanás era mau. E Deus não queria que Adão e Eva conhecessem o mal, porque Deus queria que eles conhecessem só o bem. Então, a partir desse momento, Deus diz: contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Quando Deus diz morrerás, Deus está falando de morte. Mas morte nunca é deixar de existir, porque nós somos seres espirituais, a ponto que somos um espírito, temos uma alma e moramos apenas nesse corpo. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Assim como a gente pode até falar, eu moro naquela casa, mas você, a casa, você não vai levar a casa com você quando partir desse mundo. Então você apenas mora, você apenas usufrui, você apenas é mordomo da casa, das coisas boas, dos eletrodomésticos, né? Você usa a casa para associar, para se reunir com a sua família, mas você não vai levar a casa, porque o seu verdadeiro eu é o Espírito. Então, essa palavra morte, Deus disse: Adão, quando tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer, ou seja, tu não vai deixar de existir, mas tu vai morrer. Ou seja, tu vai deixar de ser luz e vai se tornar trevas. E há 3 tipos de morte na Bíblia. A primeira é a morte espiritual, que foi o que aconteceu com Adão. Mesmo estando vivo, ele morreu espiritualmente. Assim são as pessoas. As pessoas elas podem estar vivas, ter o oxigênio da vida delas, mas elas estão mortas, porque elas não nasceram de novo, não receberam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então os seus espíritos estão mortos. Existe também a morte física, que é a separação do espírito humano com o corpo humano, com o corpo físico. E existe a morte espiritual, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que é a separação eterna de Deus, que não tem mais jeito nenhum. Então, a partir desse momento, entra a morte. E a morte, ela vem acompanhado como um pacote. Do momento em que Adão e Eva comem do conhecimento do bem e do mal, eles passam então, eles deixam de ser no corpo físico eterno e passam a ser terrenos. Por quê? Porque a partir daquele momento eles passam então a provar a doença, eles passam a provar no seu corpo físico a decomposição, e que chegando é a morte física. Adão naquele momento não morreu na hora, Adão não morreu fisicamente, Adão morreu espiritualmente, mas isso se materializou lá na frente. Em Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz assim, está falando da morte física de Adão. Toda a duração de Adão foi 930 anos, depois morreu. Ou seja, levou 930 anos depois daquilo que Deus tinha dito no dia que Deus disse para ele, que quando ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele levou ainda mais dos 930 anos para que ele morresse, para que ele provasse a morte física. Então,
a morte ela